cultivando um coração compassivo através do amor de Deus. O sol estava se pondo sobre o bairro da Penha quando Ana Silva observou pela janela de seu apartamento uma cena que mudaria sua vida para sempre. Uma senhora idosa estava caída na calçada, com suas compras espalhadas ao redor, enquanto dezenas de pessoas passavam apressadas, muitas nem sequer notando sua situação. O coração de Ana se apertou. Como chegamos a este ponto? Ela murmurou, descendo correndo as escadas para ajudar a senhora. Aquela noite, Ana não conseguiu dormir. As palavras de Jesus ecoavam em sua mente: tende compaixão uns dos outros, como vosso Pai Celestial tem compaixão de vós. Ela percebeu que, apesar de frequentar a igreja há mais de 15 anos, seu coração havia se endurecido para o sofrimento ao seu redor. Era como se estivesse vivendo em uma bolha cristã, protegida mas desconectada da realidade que a cercava. O despertar de um coração adormecido. Na manhã seguinte, durante seu tempo de oração, Ana fez uma descoberta perturbadora sobre si mesma. Ela orava pelos missionários na África, pelas crianças na Ásia, pelos perseguidos no Oriente Médio, mas raramente notava a viúva solitária que morava no apartamento ao lado, ou o jovem usuário de drogas que ela via diariamente na esquina. Senhor, ela orou com lágrimas nos olhos, perdoa-me por ter um coração tão distante. Como posso dizer que te amo se não amo aqueles que estão ao meu alcance? Naquele momento, Ana não sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada transformadora que a ensinaria o verdadeiro significado da compaixão cristã. A compaixão não é simplesmente um sentimento bonito ou uma virtude opcional na vida cristã. É o próprio coração de Deus sendo manifestado através de nós. Quando Jesus olhava para as multidões, ele era movido de íntima compaixão, porque via as pessoas como ovelhas sem pastor. Essa mesma compaixão precisa fluir através de nossos corações se quisermos refletir verdadeiramente o caráter de Cristo. As raízes da compaixão verdadeira. A jornada de Ana começou com uma compreensão mais profunda de como Deus havia demonstrado compaixão por ela. Durante suas primeiras semanas focando neste tema, ela passou horas meditando em passagens bíblicas que revelavam o coração compassivo de Deus. O fundamento, a compaixão de Deus por nós. Ele foi movido de compaixão por elas, lemos sobre Jesus quando ele via as multidões aflitas e exaustas. Mas Ana descobriu que antes de podermos ter compaixão genuína pelos outros, precisamos experimentar profundamente a compaixão que Deus tem por nós. Numa tarde chuvosa de terça-feira, enquanto lia Salmo 103, 13 a 14, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Pois ele conhece nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Ana foi tomada por uma revelação poderosa. Deus não apenas tolerava suas falhas e fraquezas, ele tinha compaixão dela, sabendo exatamente de que ela era feita. Naquele momento, anos de culpa e condenação própria se desfizeram. Ana percebeu que havia estado tentando ganhar o amor de Deus através de suas obras, quando na verdade ele já a amava com compaixão infinita. Como posso negar aos outros a mesma compaixão que recebo de Deus todos os dias? Ela se perguntou. A transformação interior. A verdadeira compaixão não pode ser fabricada ou forçada. Ela deve brotar de um coração que foi tocado e transformado pelo amor de Deus. Ana descobriu que cultivar um coração compassivo era, antes de tudo, permitir que Deus moldasse seu interior. Ela começou a passar mais tempo em adoração, não apenas cantando músicas, mas contemplando verdadeiramente quem Deus é. Quando meditava nos atributos divinos, sua bondade, misericórdia, paciência e amor incondicional, algo começou a mudar em seu coração. Era como se o gelo que havia se formado ao redor de suas emoções estivesse sendo derretido pelo calor do amor divino. O primeiro teste, a vizinha difícil. O primeiro teste real da jornada de Ana veio através de Dona Marta, sua vizinha idosa e notoriamente rabugenta. Dona Marta reclamava do barulho, criticava a todos no prédio e havia brigado com praticamente todos os moradores. A tendência natural de Ana era evitá-la a todo custo. Mas numa manhã, enquanto orava, Ana sentiu o Espírito Santo sussurrando ao seu coração: e se Dona Marta está assim porque está sofrendo? E se por trás de toda aquela raiva há uma alma ferida que precisa experimentar o amor de Cristo? Vendo através dos olhos de Jesus. Ana decidiu fazer um experimento. Durante uma semana, toda vez que encontrasse Dona Marta, ela tentaria vê-la através dos olhos de Jesus.
O que ele veria quando olhasse para aquela mulher amargurada? Na primeira tentativa, quando Dona Marta começou a reclamar do barulho das crianças no prédio, Ana notou algo que nunca havia percebido antes: solidão profunda nos olhos da senhora. Em vez de se irritar, Ana sentiu seu coração se compadecer. A senhora deve se sentir muito sozinha às vezes, ela disse gentilmente. A transformação foi instantânea. Dona Marta parou de reclamar e, pela primeira vez em anos, abriu um sorriso. Você é a primeira pessoa que entende, ela sussurrou. Naquele momento, Ana experimentou uma lição poderosa: a compaixão tem o poder de quebrar muros que anos de conflito apenas fortaleceram. A jornada de descoberta. Nas semanas seguintes, Ana descobriu a história por trás da amargura de Dona Marta. Viúva há 10 anos, sem filhos, ela havia se tornado reclusa e defensiva como uma forma de proteger seu coração ferido. Ana começou a visitá-la regularmente, levando café e, mais importante, oferecendo sua presença e escuta genuína. Sabe, Ana, disse Dona Marta durante uma de suas conversas, há anos que ninguém se importa o suficiente para realmente me ouvir. Obrigada por me ver como pessoa, não apenas como a vizinha chata. Aquelas palavras tocaram profundamente o coração de Ana, confirmando que a compaixão autêntica tem o poder de restaurar a dignidade humana. Expandindo os horizontes da compaixão. Encorajada pelo que havia acontecido com Dona Marta, Ana começou a observar seu mundo com novos olhos. Cada pessoa que cruzava seu caminho tinha uma história, estava carregando algum fardo, lutando contra alguma batalha invisível. O jovem na esquina. Rafael era o jovem usuário de drogas que Ana via diariamente na esquina perto de sua casa. Por meses, ela havia passado por ele com desconforto e até um pouco de medo. Mas agora, em vez de julgamento, ela sentia compaixão. Senhor, o que levou este jovem a este caminho? Como posso ser tuas mãos e teus pés para ele? Ana não era assistente social nem tinha treinamento especializado, mas tinha algo poderoso: um coração movido pela compaixão de Cristo. Ela começou cumprimentando Rafael quando passava, depois oferecendo um lanche, e eventualmente parando para conversar. Descobriu que Rafael, de apenas 19 anos, havia perdido os pais num acidente de carro e caído nas drogas como forma de escapar da dor. Não tinha família, não tinha trabalho, não tinha esperança. Ninguém se importa se eu vivo ou morro, ele confessou numa tarde. Isso não é verdade, Ana respondeu com lágrimas nos olhos. Deus se importa, e eu também me importo. Ela começou a orar por Rafael diariamente e, com o tempo, conseguiu conectá-lo com programas de reabilitação e com líderes de sua igreja que tinham experiência em ministério de restauração. A transformação multiplicadora. O que aconteceu com Rafael foi extraordinário. Não apenas ele saiu das drogas e encontrou trabalho, mas ele próprio se tornou um instrumento de compaixão para outros jovens em situação similar. Ana, ele disse meses depois, você me ensinou que ser cristão não é apenas ir à igreja, mas ser Jesus para quem precisa. A compaixão em família. A jornada de Ana também transformou sua vida familiar. Ela percebeu que era mais fácil ter compaixão por estranhos do que pelos próprios familiares. Seu marido, Carlos, havia estado passando por um período difícil no trabalho, enfrentando pressão e possibilidade de demissão. Em vez de apoiá-lo, Ana havia se irritado com seu mau humor e distanciamento. Redescobrindo a compaixão no casamento. Senhor, ela orou numa noite, ensina-me a ter compaixão pelo meu próprio marido como tenho pelos estranhos na rua. Deus respondeu mostrando-lhe que Carlos estava carregando medos e inseguranças que ele não sabia como expressar. Em vez de criticar quando Carlos chegava em casa silencioso e tenso, Ana começou a recebê-lo com abraços calorosos e palavras de encorajamento. Como foi seu dia, amor? Posso fazer algo para te ajudar? Essa mudança de atitude revolucionou o ambiente do lar. Carlos, que havia se fechado emocionalmente, começou a se abrir novamente. Ana, não sei o que aconteceu com você, mas obrigado por me amar mesmo quando estou sendo difícil, ele disse numa noite. Isso me faz lembrar de por que me apaixonei por você. Os filhos como espelhos. Ana também percebeu como seus filhos, Mariana de 12 anos e Pedro de 8, estavam observando sua transformação. Crianças são espelhos que refletem o que vêem em casa, e eles começaram a demonstrar mais compaixão uns pelos outros e pelos colegas na escola.
Quando Mariana chegou em casa contando sobre uma colega que estava sendo rejeitada por causa de suas roupas simples, Ana viu uma oportunidade de ensino prático. O que você acha que Jesus faria nesta situação? Ela perguntou. Juntas, elas elaboraram maneiras de Mariana mostrar amor e aceitação à colega. Mamãe, disse Pedro alguns dias depois, a compaixão é contagiosa mesmo, né? Quando a gente é bondoso com alguém, essa pessoa fica mais bondosa também. A sabedoria infantil tocou profundamente o coração de Ana. Os desafios da compaixão autêntica. A jornada de cultivar um coração compassivo não foi sem desafios. Ana descobriu que a verdadeira compaixão exige sacrifício, vulnerabilidade e, às vezes, enfrentar situações desconfortáveis. O esgotamento emocional. Houve momentos em que Ana se sentiu sobrecarregada pelas necessidades ao seu redor. Ela estava ajudando Dona Marta, acompanhando a recuperação de Rafael, apoiando uma família da igreja que havia perdido o emprego, e tentando ser presente para todos que cruzavam seu caminho. Senhor, não posso ajudar todo mundo, ela chorou numa noite, sentindo-se exausta física e emocionalmente. Foi então que ela aprendeu uma lição crucial sobre compaixão sustentável: precisamos estabelecer limites saudáveis e confiar que Deus está no controle. Ana percebeu que sua compaixão havia se tornado ansiosa e controladora. Ela estava tentando ser o Espírito Santo na vida das pessoas, em vez de simplesmente ser um canal do amor de Deus. Meu papel, ela refletiu, é plantar sementes de amor e deixar Deus fazer o crescimento. A crítica dos outros. Outro desafio veio através das críticas de algumas pessoas em sua igreja. Ana está perdendo tempo com drogados e gente problemática, ela ouviu alguém comentar. A igreja não é lugar para esse tipo de pessoa. Essas palavras a feriram profundamente, mas também a fizeram lembrar de como Jesus foi criticado por comer com publicanos e pecadores. Se Jesus foi incompreendido por demonstrar compaixão, eu também posso ser, ela concluiu, decidindo continuar seguindo o exemplo do Mestre. A compaixão como estilo de vida. Após 2 anos cultivando intencionalmente um coração compassivo, Ana havia descoberto que a compaixão não era mais algo que ela tinha que forçar, havia se tornado sua natureza. Como uma fonte que brota naturalmente da terra, o amor de Deus fluía através dela de maneira espontânea. A igreja transformada. A transformação de Ana começou a influenciar sua comunidade cristã. Ela iniciou um ministério de compaixão que conectava membros da igreja com necessidades em seu bairro. O que começou como um pequeno grupo se tornou um movimento que tocou centenas de vidas. Vocês sabem, ela compartilhou durante um culto, Jesus não disse pelos seus conhecimentos bíblicos os conhecerão, nem pelos seus dons espirituais os conhecerão. Ele disse, por isto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A compaixão é nossa marca registrada como cristãos. O efeito multiplicador. A compaixão demonstrada por Ana criou ondas que se espalharam muito além de seu círculo imediato. Dona Marta, transformada pelo amor que recebeu, começou a cuidar de outras pessoas idosas em seu prédio. Rafael, restaurado das drogas, iniciou um ministério de rua para jovens em situação vulnerável. É incrível, Ana refletiu, como um pequeno ato de compaixão pode se multiplicar de maneiras que nunca imaginamos. Cada pessoa tocada pelo amor de Deus torna-se uma fonte de compaixão para outros. Lições práticas para cultivar a compaixão. Baseando-se em sua jornada transformadora, Ana identificou princípios práticos que qualquer cristão pode aplicar para cultivar um coração compassivo. 1. Comece com Deus. Toda a compaixão verdadeira flui do coração de Deus. Passe tempo contemplando o amor que Ele tem por você e pelos outros. Quando experimentamos profundamente a compaixão divina, ela naturalmente transborda para aqueles ao nosso redor. 2. Peça para ver com novos olhos. Ore regularmente, Senhor, ajuda-me a ver as pessoas como Tu as vês. Por trás de cada comportamento difícil há uma história de dor. Por trás de cada máscara social há uma alma que anseia por amor genuíno. 3. Pratique a escuta ativa. A compaixão começa com a disposição de realmente ouvir. Muitas pessoas não precisam de conselhos, elas precisam de alguém que se importe o suficiente para ouvir suas histórias com o coração. 4. Haja em pequenas coisas. A compaixão não exige grandes gestos.
Às vezes, um sorriso genuíno, uma palavra de encorajamento ou alguns minutos de atenção podem transformar o dia de alguém. 5. Estabeleça limites saudáveis. Seja compassivo, mas também seja sábio. Você não pode ajudar todo mundo, e não deve tentar ser o salvador de ninguém. Confie em Deus para fazer o que só Ele pode fazer. A compaixão que cura o mundo. 3 anos após aquela noite em que não conseguiu dormir por causa da senhora caída na rua, Ana havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Não que fosse perfeita, ela ainda tinha momentos de impaciência e falhas. Mas seu coração havia sido fundamentalmente transformado pelo amor de Deus. Um testemunho vivo. Pessoas em seu bairro começaram a procurá-la quando estavam passando por dificuldades. Não porque ela tinha todas as respostas, mas porque elas sabiam que encontrariam em Ana um coração compassivo que refletia o amor de Jesus. Dona Ana, disse uma vizinha jovem que havia perdido o bebê, a senhora não me deu respostas fáceis quando perdi meu filho. Mas a presença da senhora e suas lágrimas genuínas me mostraram que Deus realmente se importa com minha dor. O legado da compaixão. Ana percebeu que estava deixando um legado muito diferente do que havia imaginado quando era mais jovem. Não era um legado de conquistas ou posições, mas um legado de amor. Suas filhas estavam crescendo com corações naturalmente compassivos. Seu marido havia se tornado mais sensível às necessidades dos outros. Sua igreja havia se tornado conhecida na comunidade como um lugar onde as pessoas encontravam amor genuíno. Senhor, ela orou numa manhã, observando Rafael ajudando outros jovens, e Dona Marta cuidando de vizinhos necessitados. Obrigada por me ensinar que a compaixão é contagiosa. Quando plantamos sementes de amor, colhemos uma floresta de esperança. Convite à transformação. Enquanto você lê a história de Ana, talvez reconheça em si mesmo aquela versão anterior dela, alguém que conhece sobre o amor de Deus intelectualmente, mas que ainda não permitiu que esse amor transformasse completamente seu coração. Ou talvez você seja alguém que já tem um coração compassivo, mas sente que pode crescer ainda mais nesta área. A compaixão não é um dom reservado para alguns cristãos especiais. É um fruto natural de uma vida conectada ao coração de Deus. Quando permitimos que o amor divino nos encha completamente, ele transborda naturalmente para aqueles ao nosso redor. Um chamado pessoal. Deus está chamando cada um de nós para sermos instrumentos de sua compaixão neste mundo ferido. Não precisamos esperar até nos sentirmos prontos ou capazes. A compaixão cresce através da prática, como um músculo que se fortalece com o exercício. Comece onde você está, com o que você tem. Olhe ao seu redor, em sua família, vizinhança, trabalho, igreja. Há alguém que precisa experimentar o amor compassivo de Jesus através de você? Há alguma ferida que você pode ajudar a curar com sua presença gentil? A promessa da transformação. A promessa de Deus é que quando nos abrimos para seu amor, ele nos transforma de dentro para fora. O coração de pedra é substituído por um coração de carne. A indiferença dá lugar à compaixão. O medo do outro se transforma em amor genuíno. Conclusão: o coração que reflete o céu. A jornada de Ana nos ensina que cultivar um coração compassivo através do amor de Deus não é apenas sobre ajudar outros, é sobre nos tornarmos as pessoas que Deus nos criou para ser. É sobre refletir o caráter de Jesus de maneira tão clara que outros possam ver o Pai Celestial através de nossas vidas. Quando vivemos com compaixão autêntica, experimentamos uma alegria e propósito que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar. Descobrimos que fomos criados para amar e ser amados, para curar e ser curados, para dar e receber. A compaixão que brota do coração de Deus tem o poder de transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. Quando cristãos genuinamente compassivos se espalham por uma cidade, eles se tornam sal e luz que preserva e ilumina toda a sociedade. Que a história de Ana inspire você a embarcar em sua própria jornada de cultivar um coração compassivo. Comece hoje, com uma oração simples: Senhor, encha-me com tua compaixão e use-me como instrumento do teu amor. O mundo está esperando por cristãos que não apenas falem sobre o amor de Deus, mas que o demonstrem através de vidas transformadas pela compaixão divina. Você pode ser uma dessas pessoas. Sua jornada de compaixão pode começar hoje.